que é um salmo, que é um hino de louvor a Deus. O salmista diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Aleluia! Adoramos ao Senhor nessa manhã. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos celebrar a Deus, vamos agradecer pela vida, pela paz, por tudo que Jesus é para nós. Amém? Espírito Santo,
Isaías, no capítulo 48. Você pode manter a sua Bíblia aberta aí durante todo o culto, porque nós vamos ler vários textos de Isaías nesse mesmo livro. Para começar, a gente vai ler o capítulo 48, os 3 primeiros versos. Isaías 48, versos 17 e 18. Todos acharam? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem. Eu os guio no caminho que devem seguir. Ah, se vocês tivessem obedecido os meus mandamentos, a sua prosperidade, e aqui prosperidade não tem a ver com o financeiro, tá, gente? Mas em todas as áreas da vida, a plenitude de Deus. A sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Tá bom. Aqui, no contexto desse verso, Isaías, escreveu, o profeta de Deus, Isaías, ele escreveu da parte do Senhor, O Senhor Deus disse: Ah, se vocês tivessem obedecido os meus ensinamentos, vocês seriam muito abençoados. Deus aqui está lamentando se vocês tivessem seguido, ou se vocês seguissem tudo aquilo que eu ensino a vocês, como vocês seriam abençoados, como eu gostaria que vocês tivessem me ouvido. Eu tenho planos tão perfeitos para você. E no contexto desse verso, só para vocês entenderem um pouco melhor, esse povo aqui é o povo de Israel, é esse povo que a gente acabou de cantar também no louvor, o povo de Deus, o povo para o qual o Senhor separou e chamou para que ele se fizesse conhecido, aquele povo que começou, porque Deus tirou lá da terra do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida, aquele povo que mesmo vendo tantas maravilhas, muitas vezes se mantinha rebelde, desobediente, é o mesmo povo. Esse povo agora estava na terra prometida, o povo agora já estava vivendo na Canaã e tendo como cidade principal ali Jerusalém, aonde ficava o templo de adoração ao Senhor. E nesse momento aqui da história do povo hebreu, do povo de Israel, Jerusalém tinha sido totalmente devastada, Jerusalém estava arrasada, tinha sido tinha sido atacada por diversos exércitos, a terra, aquele espaço de Canaã, muitos deles já haviam sido dizimados, muitas pessoas desse povo, e restou a tribo de Judá, um grupo, uma das tribos, chamada tribo de Judá, da qual viria o Messias, a genealogia de Jesus Cristo que viria, para salvar a humanidade. E aqui o povo que restou de Judá estava sendo levado cativo como prisioneiros para a Babilônia de Nabucodonosor, e ali eles ficaram por 70 anos cativos. Então, quando foram levados, a cidade foi totalmente devastada, Jerusalém estava arruinada. Isaías diz: ah, se vocês tivessem seguido as orientações do Senhor, ah, se vocês obedecessem, se vocês se achegassem mais perto de Deus, quanta coisa seria evitada. O livro de Isaías traz juízo, arrependimento, consolo e salvação e esperança. Isaías, que quer dizer a salvação vem de Deus, é o livro e o autor, Isaías, que mais tem referências no Novo Testamento, porque Jesus Cristo é anunciado com toda
né, a sua beleza no livro de Isaías. Então Isaías tem várias referências. A profecia se cumpre lá no Novo Testamento com a vinda do Messias. E hoje nós vamos extrair nós vamos hoje separar a mensagem em 3 partes, fazendo assim uma comparação com os nossos dias, com os dias que estamos vivendo. Nós vamos falar sobre rebeldia, vamos falar sobre arrependimento e a glória futura, a restauração. Aleluia. Vamos então dar início falando pela rebeldia do povo, né? Falando da rebeldia, esse mesmo povo rebelde que existia, né? Claro, quando a gente fala povo, a gente fala da maioria. Existiam pessoas dedicadas, existiam pessoas, né, totalmente dedicadas ao Senhor no meio do povo de Israel. Claro, grandes homens, grandes exemplos, né, que nós temos no Antigo Testamento, tantas e tantas pessoas consagradas como hoje temos, mas o povo no geral é rebelde. E mostrava-se a sua rebeldia, a sua desobediência, mesmo visualizando e experimentando milagres da parte de Deus. Quantas vezes o Senhor se manifestou entre o povo de Israel. Nós vimos na semana passada, né, na palavra, na saída do Egito para a terra prometida, quantos milagres, o maná que caía do céu, a nuvem de fogo que cobria a noite para aquecer, para eles não sentirem frio, né, o mar que se abriu para eles passarem. Quantas maravilhas esse povo visualizou, mas mesmo assim, quanta resistência havia no coração daquele povo. E não é diferente de hoje, não é verdade? Quantas coisas nós vivemos, nós experimentamos com o Senhor e quanta resistência ainda existe no nosso coração. O povo aqui estava abandonando a sua fé, distante de Deus, adorando outros deuses, falsos ídolos, feitos de mão humana, né? Falsos deuses. O povo andava distante do seu Deus e o Senhor, sempre misericordioso e paciente, mostrava o seu amor, abrindo caminho, alertando, mostrando, dando as palavras através dos profetas, né? Usando profetas, pessoas, líderes para auxiliar e alertar o povo. Mesmo assim, o povo muitas vezes andava em rebeldia. Para Isaías, no texto, né, no livro dele, ele diz que, isso fazendo um estudo antes, né, o livro dele, no geral, ele dá a entender para Isaías a verdadeira ameaça do povo de Deus não era o ataque dos assírios, da Babilônia ou dos povos ao redor, era a sua desobediência. A grande ameaça do povo de Israel era a desobediência deles contra o Senhor, né? Era a desobediência deles ao Senhor. E o que sobrevinha sobre esse povo, o que sobrevinha sobre eles eram consequências dos seus pecados, da dureza de coração, da frieza de coração daquele povo. Então tudo isso que sobrevinha sobre eles era resultado. Não eram os exércitos somente, não eram os ataques do inimigo, o maior mal que existia nesse povo era a desobediência. Por isso sobrevinha sobre eles toda essa consequência. Os profetas Isaías, bem como Jeremias, Zacarias, Oséias e tantos outros foram levantados por Deus naquela época, naquele tempo, para orientarem o povo, para exortar, para aconselhar, para ensinar, para trazer à luz aquilo que precisava ser visto, para trazer à luz aquilo que precisava ser feito, mostrar o caminho. Deus falava claramente através dos profetas. Eles eram como se fosse a boca do próprio Deus. Deus falava com eles e eles transmitiam ao povo. E hoje nós temos a palavra, todas essas profecias, tudo que Deus quer falar conosco, todos os seus ensinamentos estão aqui nesse livro. E quantas vezes nós fechamos ele, como, né, o povo de Israel, não damos ouvidos ao que ele quer falar conosco. Então, assim como naquela época, muitos de nós somos resistentes ainda aos conselhos de Deus.
Isso porque existe em nós uma natureza humana pecaminosa. Isso porque fomos gerados, porque já nascemos com o pecado, porque somos humanos e temos uma tendência natural à rebeldia, ao questionamento, ao pecado, que precisa ser combatido diariamente. Nós podemos perceber, né? Hoje nós vivemos no mundo, especialmente a nossa geração hoje, agora falando de hoje, carregada de corrupção, de violência, a corrupção que está em todas as esferas, né? Que a gente fala muito da corrupção do outro, né? Dos políticos e daqueles que estão lá em cima roubando muito, fazendo muita coisa errada, mas nós não percebemos a corrupção que existe entre, né, os mais simples. Quando eu não devolvo troco, quando eu minto, quando eu ajo com desonestidade com o outro. Então, nós somos uma sociedade, infelizmente, que tem uma tendência, né? Nós temos a tendência ao erro e muitas vezes nós vivemos dominados por isso. Não existe uma busca para superar essa tendência, sabe? Não existe uma busca muitas vezes para viver uma vida santa, que agrade ao Senhor. Vivemos numa sociedade corrupta, cheia de pecado, imoralidade, violência, desonestidade, idolatria e tantos males mais. O tempo passou, mas a essência da humanidade continua a mesma. E aí você vai abrir a sua Bíblia agora, vai mais à frente no capítulo 59. Você está no 48, né? Vamos lá no 59, verso de 1 a 3. Versos de 1 a 3. Aqui Deus está condenando os pecados do povo. Ele diz assim, Isaías diz assim ao povo: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força? 59, 1 a 3. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode ouvir? Pois são os seus pecados, são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crime. Vocês só sabem contar mentiras e os lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Isaías aqui diz ao povo: será que vocês acham que Deus perdeu a força? Vocês não sabem o Deus com que vocês estão lidando? Como Ele é poderoso? Vocês não entendem que Ele está vendo tudo e ouvindo tudo que vocês fazem? Isaías dá esse alerta para o povo. Será que vocês acham que Deus perdeu a força? Será que vocês acham que Ele não está vendo o que está acontecendo, o que vocês estão praticando? Pois são os pecados de vocês, Ele diz, que afastam vocês de Deus. Porque Deus não pode compactuar com o pecado. As suas mãos estão sujas de sangue. A sua boca está cheia de mentira. Se arrependam e voltem para o Senhor. Essa é a mensagem de Isaías nesse capítulo. O que é a cegueira espiritual? Assim como o cego não consegue ver o que está à sua frente, o cego espiritual não consegue ver e compreender as verdades de Deus, as coisas espirituais. Isso, muitas vezes, é por conta da nossa humanidade. E também é colocada pelo inimigo das nossas almas. Satanás não quer que você veja as verdades espirituais. Ele muitas vezes coloca situações, tampões nos seus olhos e te deixa cego, para que você não enxergue Deus e que você não se arrependa e não seja salvo. Nós andamos muitas vezes tateando, né? O ser humano tateando, ao invés de andar firme, sabendo para onde está olhando, está tateando como se fosse cego. E o que Deus quer? Deus quer que os nossos olhos se abram. Deus quer que os tampões dos nossos olhos caiam, amém?
Ele quer que você, que nós, que os nossos familiares, aqueles por quem oramos, encontrem o caminho e que sigam nesse caminho firme, sabendo para onde está indo. Ele quer que você tenha uma vida íntegra, uma vida dedicada a Ele, que você faça diferença nesse mundo, que você faça diferença nessa sociedade tão corrupta que nós vivemos. Naquela época, o próprio Deus falava ao seu povo através dos profetas para o arrependimento. E hoje, o seu Espírito, o Espírito de Deus, fala conosco através da sua palavra. Ele fala conosco quando nós nos dispomos, não sei se existe essa palavra, quando nós estamos dispostos a ouvir a sua voz. Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais com a força dele, porque é ele que nos ajuda a limpar a nossa visão, tirar a cegueira espiritual. Ele quer revelar a nós a sua vontade através da sua palavra. A palavra Novo Testamento e Antigo Testamento quer dizer aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo, que ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. E através dos profetas ele disse que faria uma nova aliança que se cumpriu por meio de Jesus Cristo. E nessa nova aliança faz parte do povo de Deus todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e que entrega a Ele o controle e o domínio e toda a sua vida. Aleluia. Porém, é necessário arrependimento. E aí a gente vai para o segundo tópico, arrependimento. Os pecados e a desobediência trouxe inúmeras consequências ao povo de Israel. E que se tornou, um povo facilmente dominado por outros povos pagãos. Muitos povos da antiguidade subjugavam Jerusalém, subjugavam o povo hebreu, o povo de Deus, o povo de Israel. Uma grande parte dele foi destruída pelos assírios, e o reino de Judá que restou, pois dele viria o Messias, como nós já falamos. Esse reino foi dominado por 70 anos pela Babilônia e viveram ali cativos durante todo esse tempo. A cidade de Jerusalém na época então foi destruída, o templo incendiado e o rei e grande parte da população levada como prisioneiros para a Babilônia. Dentre eles, jovens, adultos, idosos, crianças. Você deve lembrar de Daniel e os seus amigos, que também foram levados cativos nessa época. Havia então agora um cenário de destruição e de devastação em Jerusalém. Assim como hoje vivemos um cenário, que podemos dizer de devastação no mundo por conta do coronavírus. O mundo inteiro sofrendo nesse momento, nesse tempo, consequências, desse ataque, dessa pandemia. Um ataque invisível, não com um exército como Jerusalém foi tomada, mas um ataque invisível. Milhares de pessoas mortas, um cenário de desamparo, economia quebrada, começando a se reerguer, famílias enlutadas, sequelas na população de medo, insegurança, pânico, depressão e tantas outras coisas que a gente está visualizando, que a gente pode ver. Assim como o cenário de Jerusalém estava caótico, assim também o Brasil e o mundo se encontram hoje num cenário caótico. E o que Deus quer falar conosco nessa manhã? Vamos lá no capítulo 59 ainda, agora nos versos 12 e 13. Aqui o povo confessa a Deus os seus pecados. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades, reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis, temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. Até aí.
Aqui eles dizem: nós reconhecemos que estamos pecando contra ti. Nós reconhecemos que temos feito muita coisa que te desagrada, ó Deus. E é isso, querido, que Deus espera de nós. Eu digo como igreja, como nação, como humanidade. Deus quer que a humanidade se arrependa. Deus deseja que a humanidade volte os seus olhos para Ele. Aproveitando esse momento, aproveitando minha palavra, mas nesse momento de pandemia, Deus quer que os seus olhos se voltem para Ele. Porque Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode restaurar o que foi devastado. Deus não deixou de amar o seu povo. Deus não deixou de amar o povo de Israel. Assim também como não deixou de nos amar. Como diz lá em Jeremias, o profeta, Jeremias também, no capítulo 31, verso 3, diz assim: povo de Israel. E aí você pode pôr o seu nome em cima do povo de Israel: Fabiana, Jurema e todos os que estão aqui. Eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por você é eterno. Independente do que você está passando, independente do cenário caótico, eu amo você. E eu quero restaurar a sua vida. E eu quero restaurar os seus negócios, a tudo que foi devastado, o seu emocional, a sua vida, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu quero salvar você, eu quero que você volte para os meus caminhos. Eu continuo a te amar. E aí a gente chega na glória futura. Depois da rebeldia, do arrependimento, a glória futura que Ele tem revelada para você, aleluia. É isso, a salvação vem, Deus continua sendo bom, mesmo que os nossos pecados tenham nos levado para longe, nos feito reféns. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você crê nisso? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ai de nós se não fossem as misericórdias do Senhor. Querido, Deus é santo. Deus é incrível. Deus é poderoso e maravilhoso. E Ele te permitiu viver e estar hoje aqui. Ele te ama. O que seria de nós se não fossem as misericórdias do Senhor que se renovam a cada amanhecer e o seu amor que nunca acaba, a ponto de entregar o seu único filho para morrer em seu lugar, para que você tivesse salvação. Agora, com Jesus Cristo, não há mais divisão, não há mais um povo escolhido, um povo eleito, um povo de Israel. Eles deram início. Hoje nós somos o povo. Hoje não existe distinção, não existe um povo de Deus, existe o povo de Deus que somos nós. Jesus veio para os judeus, os gentios e todo aquele que crê e todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador é salvo, estará com Ele eternamente, em nome de Jesus. Depois da rebeldia, o arrependimento e aí a restauração. Enquanto não há arrependimento, não há restauração. Vamos agora ler para encerrar nossa linha de raciocínio, Isaías 60, no capítulo à frente, verso de 1 a 3, 1 a 4, e depois eu vou lendo mais uns, porque para não ler ele todo, porque é muito grande, o capítulo eu vou ler de 1 a 4 e depois mais alguns versos. Vamos lá. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olha ao seu redor. Olha ao seu redor agora, olhe para trás. Os seus filhos estão voltando.
eles estão chegando. E no verso 15, nunca mais você será odiada, nunca mais você será uma cidade abandonada sem moradores. Eu farei de você, eu farei com que você seja bela e poderosa. 20, eu serei o seu sol e a sua lua, o sol que nunca se põe e uma lua que nunca para de brilhar. Isaías era um poeta, né? Um profeta poeta. E no 21, vamos lá. Eu serei o seu sol, a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim. Vamos repetir? E os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito e para sempre será dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei, com minhas próprias mãos eu os fiz, para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Aleluia. Que coisa linda, né? Levante-se, Jerusalém. Brilha sobre você agora a luz do Senhor. Que o seu rosto brilhe de alegria. Isso representava o chamado de Deus para Jerusalém, para que ela despertasse, para que ela levantasse agora das ruínas. Fique de pé, a luz do Senhor brilha sobre você. Um novo dia amanhecia sobre Israel. Essa luz não provinha do sol e nem vinha do próprio Deus. A luz da graça de Deus sobre aquele povo, sobre nós. Essa palavra profética para o povo diante daquilo que eles estavam vivendo e também para nós hoje. O Senhor quer te dizer, a glória do Senhor está brilhando sobre a sua vida, a glória do Senhor brilha sobre você. Levante-se, é hora de restaurar a cidade. Vamos nos levantar, vamos levantar os muros da cidade, vamos reconstruir. Olhem ao redor, os filhos estão voltando. É hora de quem estava distante, afastado do Senhor, voltar. Olhem ao redor, os filhos estão voltando. É hora de levantar, é hora de voltar ao Senhor. Talvez Deus queira dizer às nações hoje esse verso aqui. Vamos ler juntos? Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Na outra versão diz, e sararei a sua terra. Deus quer sarar o nosso país, Deus quer sarar a humanidade, Deus quer sarar você. Nós precisamos o que então? Esse verso resume toda a pregação, né? Se você então se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer reconstruir, querido, Deus quer restaurar as nossas vidas. Nessa quarentena nós tivemos uma grande oportunidade de voltarmos à essência, de nos avaliarmos como pessoas, não é verdade? De rever valores, conceitos, por onde eu estava indo, se eu estava tateando, se eu estava firme. Deus te deu uma oportunidade de rever valores, rever prioridades e de voltarmos para Deus, o único que pode nos salvar. Então, Ele quer nos dizer hoje, não vivam mais como antes. Aproveite essa oportunidade e vivam um novo tempo agora.